Recentemente a gente viu, né, o caso da Bruna Carla, uma entrevista acho que ela deu em dezembro, em um outro podcast, defendendo a palavra bíblica e sofreu muitos comentários com isso. Queria que a senhora falasse também sobre isso, sobre a defesa dos valores, que é difícil você colocar os seus valores, porque as pessoas dizem que você não pode opinar, só que elas já estão te julgando e opinando sobre o que você pensa. É interessante que a maior parte das pessoas envolvidas nesse processo, né, nessa fala, elas são pessoas que conhecem o sofrimento de perto. Elas não deveriam reproduzir esse sofrimento a ninguém, independente de concordar ou não com o que a pessoa disse. Um dos grandes desafios de quem sofre opressão ao longo dos anos é não se tornar o opressor. E isso precisa ser visto com mais atenção na sociedade que nós vivemos hoje. Eu assisti o trecho principal, onde há todo esse desdobramento, né, envolvendo a Bruna Carla, e eu prestei atenção em algo, falei ao meu esposo e lamentei que as pessoas não tivessem prestado atenção. Como nós só ouvimos o que nós queremos ouvir, né? Ela disse assim, um amigo. Um amigo. Um amigo querido. Você foi além de mim. Você conseguiu ouvir querido. Um amigo querido. Por que a gente não consegue tentar ver as coisas com um olhar regado de amor? Para mim, Helena, a parte mais importante dessa fala, não da entrevista inteira, porque eu não assisti inteira, é essa, um amigo que você observou querido. Então, nós temos uma cantora evangélica, esposa, mãe, que tem um amigo querido, que pensa diferente dela, que certamente é de uma outra fé, e ela consegue tê-lo como um amigo querido, e ele, até então, a tem também. Então, uma opinião que eu tenha sobre alguma coisa ou alguém não está acima desse sentimento de eu dizer um amigo querido. Agora, a questão da Bíblia ser questionada, isso é quase que um preço a ser pago pela irresponsabilidade com que muitos de nós tratamos a Bíblia durante muito tempo, de forma subjetiva. Nós permitimos também isso durante algum tempo. E talvez o que tenha acontecido de muita dor para ela, sem dúvida, e para nós que a amamos, seja uma oportunidade de nós, como igreja, recolocarmos a seguinte fala: para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e para nós ela é inquestionável. Para nós ela é atemporal. E não importa se o que eu faça ou que alguém faça, de alguma maneira, seja recusado por ela. Essa pessoa vai continuar tendo a sua dignidade respeitada, vai continuar sendo por mim amada, mas a Bíblia não será alterada pela prática dessa pessoa. E sem contar aquelas pessoas que conhecem um trecho da Bíblia e que querem fazer um discurso sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando alguém quer falar de Deus, mas já parte do pressuposto de questionar a validade da Bíblia, essa pessoa está falando de um Deus diferente daquele que nós servimos e acreditamos. A Igreja do Senhor Jesus, no Brasil e no mundo, crê em um Deus cuja palavra não pode ser desassociado dele. Ele, inclusive, é a palavra, ele é o verbo. As pessoas querem dizer que Deus é amor e que ele é bonzinho e aceita tudo. É porque, de repente, a única coisa que pregaram para elas foi isso. Ou a única coisa que elas entenderam sobre a Bíblia foi isso. Ou a única coisa que sirva para apoiar suas práticas. E agora eu quero ser muito sincera, isso não é apenas sobre homossexuais. Existem pessoas dentro das nossas igrejas que pensam exatamente assim. Deus me ama. Então eu posso fazer tudo. Então, ok. É o que eu digo.
há nisso, por mais desgastante que esteja sendo, e tenha sido uma oportunidade da gente repetir esse discurso de fé. A Bíblia, em sua totalidade, é a inerrante e inequívoca palavra de Deus. E deixar também aqui né, uma referência de que muitos homossexuais não pensam como aqueles que se posicionaram de forma tão dura ou, em algum momento, desrespeitosa. Muito pelo contrário. Né? Existem aqueles que entendem do que estava sendo dito e o que estava sendo dito. Agora, a Bíblia constrange, gente. A Bíblia constrange. Uma boa pregação de domingo vai doer em qualquer pessoa humana, falha. Vai acalentar, vai consolar, mas muitas vezes vai doer. Quando se fala isso sobre a Bíblia, eu me sinto constrangido. Eu também. Em alguns momentos, né? Aquela semana que a gente não quer perdoar o fulano de tal. Né? Aí parece que a pregação de domingo, o pastor sabe tudo que você vai lá, só lapada. É o Deus de amor dizendo, vamos corrigir a rota? Vamos corrigir a rota. A Bíblia é a luz, é a lâmpada, justamente para a gente fazer correções de rota.